Olá, galera. Tudo tranquilo com você? Vamos lá. Associação de resistores. Bem, um assunto muito usual dentro da eletrodinâmica. Muitas vezes você vai encontrar questões características só caracterizadas apenas por ter que calcular a associação de resistores. Em muitas questões você vai ter que dominar isso para poder calcular corrente, calcular DDP para um resistor, enfim. Isso aqui é base dentro do conceito de circuito elétrico, tá? Dentro do que envolve o circuito elétrico. Legal? Então vamos lá. Para que associar resistores? Porque de repente eu quero um resistor com determinado valor e eu não tenho um resistor com aquele valor para vender. Então eu preciso de um resistor de 3,7 para o meu circuito elétrico. E eu não tenho um resistor à venda de 3,7. O fabricante não faz resistores de 3,7. Então eu compro alguns resistores, associo ou em série, ou em paralelo, ou combinando o série e o paralelo para chegar nesse valor que eu preciso. Legal? Então a ideia central é a seguinte. A minha associação tem dois padrões. Eu não vou começar colocando nomes, eu vou começar colocando a aplicação da primeira lei de Ohm. Imagine que eu tenho um circuito mais simples possível aqui, ó, com apenas um único resistor e uma única bateria, certo? Um único resistor e uma única DDP a ser trabalhada. Então, pela primeira lei de Ohm, no seu sentido convencional, nós já dominamos isso, a minha corrente vai sair do polo positivo, vai dar a volta no meu circuito, fechar esse meu circuito e vai entrar no polo negativo. Como é que eu calculo a minha corrente elétrica aqui? Eu aplico a primeira lei de Ohm. U é igual a quem? R vezes I. Aqui nós já vamos usar uma ferramenta muito boa, muito importante. Que se você dominar essa ferramenta, você vai ter muito mais facilidade quando chegar aos circuitos elétricos um pouco mais complexos, mais complicados. É essa daqui. O meu polo positivo ele tem um potencial. O meu polo negativo, outro potencial. Por exemplo, o potencial do positivo pode ser mais 6, enquanto o potencial do negativo, menos 6. Aí a diferença, a subtração, daria mais 6 menos 6, eu tenho 12 volts. Acontece que o polo positivo aqui, eu vou simbolizá-lo pela letra A. E o polo negativo pela letra B. Então a DDP que eu tenho aqui é a DDP UAB, entre os polos A e B. Como os meus fios são ideais, na esmagadora maioria dos exercícios quando envolve circuitos, isso quer dizer que ele não consome energia e também não produz energia, estilo bateria, estilo gerador. Então, quando eu viajar ao longo de fios ideais, meu nível de energia não diminui. Na minha ideia, o meu potencial não diminui. Então eu posso fazer o seguinte, viajar ao longo do fio ideal, levando esse ponto A que representa um nível energético. Então o ponto A eu posso trazer, por exemplo, até aqui. Ó. Eu não posso pular o resistor e chamar esse ponto de A, porque o resistor ele consome energia, ele faz uma queda do potencial. Mas eu posso trazer o ponto B, por exemplo, até aqui, continuo com o meu gerador entre A e B, e o meu resistor aqui, o único, está entre A e B. Então a DDP entre A e B é a resistência entre A e B vezes a corrente elétrica que está circulando. Isso aqui no meu circuito mais simples possível, composto por um gerador, um resistor, ou seja, o resumo do resumo do resumo do resumo. Guarda essa ideia. Legal? Agora veja bem, eu vou aumentar um pouquinho o número de resistores nesse circuito, até mesmo resistores iguais, ó. Vou colocar 3 resistores, tá? 3 lâmpadas iguais. Mas vou chamar de R1, R2 e R3, ligados à minha mesma bateria anterior, ou até mesmo outra bateria, mais forte ou mais fraca, isso não tem problema, tá? Mas veja bem o que eu vou fazer agora, ó. Com a mesma pegada daquela ferramenta. Vou chamar esse polo positivo de ponto A, vou trazê-lo até aqui. Vou trazê-lo até aqui, ó. O ponto B, vou colocá-lo aqui e vou trazê-lo até aqui. Então o que eu tenho aqui é UAB. Legal? A minha corrente elétrica sai do polo positivo,
vai passar pelos 3 resistores, a mesma intensidade de corrente elétrica, até porque de uma maneira bem simples de pensar, eu só tenho esse caminho para a corrente seguir, aqui ela vai descer e vai fechar o meu circuitinho, até apagar essa lateral aqui, tá? No meu circuito. Agora, o ponto A eu não posso trazer para cá. O ponto B eu não posso trazer para cá. E os meus 3 resistores estão entre A e B. Então, o meu UAB é tudo isso. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse ponto que não pode ser o A nem o B, eu vou dar um nome a ele, vou chamá-lo de C. Mas isso que eu estou inventando não é um polo novo da bateria. Então, isso aqui é só para me ajudar, uma ferramenta a mais. Esse ponto não pode ser o C, não pode ser o B. Então, eu vou chamar de D. Olha esse resistor R1. Ele está entre o ponto A e C. Esse está entre C e D. Esse está entre D e B de bola. Os 3 juntos estão entre A e B e são percorridos pela mesma corrente. Então, a minha DDP aqui, se ela é 12 volts, a soma desses 3 aqui tem que dar 12 volts. Ou seja, a minha DDP entre A e B é igual a DDP entre A e C, mais a DDP entre C e D, mais a DDP entre D e B. Verdade? Ó, AB, comecei no A, terminei no B, o somatório é igual. O AB, por exemplo, nesse circuito mais simples, com um único resistor, era bem tranquilo de ser calculado. Então eu posso fazer o seguinte, se eu trocar esses 3 por um só que desempenha o mesmo papel dos 3, quanto ele valeria? É isso que nós chamamos de resistência equivalente. Então eu vou fazer assim, o AB vai ser RAB vezes I. Então o que é esse meu RAB? É o que nós gostamos de chamar de resistência equivalente entre os pontos que você quer trabalhar. Isso é igual a quem? O AC vai ser, usando o tempo todo, né? U é igual a RI. Vai ser quem o AC? R vezes I, mas o R que está entre A e C, que no caso eu chamei de R1. Mais o CD, R2 vezes I, mais R3 vezes I. MV, por que você não chamou de IAB, I1, I2 e tal? Porque o I é o mesmo, que é a mesma corrente passando por todo mundo. Coloca o I em evidência e simplifica. Então você vai calcular a resistência equivalente ali, fazendo apenas o somatório entre os resistores. Aqui eu vou até dar uma melhorada. Ó. Mais R índice N. Ou seja, se eu tivesse 1000 resistores, ia até o número 1000. Legal? Então essa é a maneira de você trabalhar resistores em... Agora vamos para o nome. Vamos fazer o contrário. Isso aqui é uma associação de resistores em série. Ok, galera? Essa é a ideia. Como trabalhar uma associação em série? Somando todas as resistências. Mas cuidado, não vá se precipitar e virar um aluno que só quer saber do resultado final da coisa, porque isso te complica lá na frente. Você vai decorar isso e vai usar isso pra caramba, mas não é o mais importante. O mais importante é saber que resistores que estão associados em série são percorridos pela mesma corrente elétrica, isso é muito importante, e a soma das DDPs me dá a DDP total para o resistor equivalente. Isso aqui é muitíssimo importante e a mesma corrente elétrica para todos eles também é muito importante. Ok, galera? Tranquilo? Então essa é a nossa primeira parte, tá? Uma associação em série, ok?